de fazer o que não é bom, o que não é louvável. Ele aqui, irmãos, sem vergonha nenhuma, escreve, e na maioria dos contextos bíblicos, ou na maioria das traduções bíblicas, a gente encontra, irmãos, aqui no versículo 24, a mesma interpretação. Ele vai dizer: miserável homem que sou. Li hoje um texto, ainda acho que 1 Coríntios, não lembro o capítulo, onde Paulo vai dizer que esmurra a própria carne, o próprio eu, esmurra o seu eu homem, o seu eu ser humano, para que ele possa vencer espiritualmente. Enfim, Paulo não tem a menor vergonha de esclarecer que, às vezes, quando ele quer fazer o bem, ele não consegue, mas o mal está sempre diante dele. Ele está dizendo: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal tenho feito a todo momento. Ou seja, está sempre diante de mim esse corpo pecaminoso. É muito forte. Paulo testemunha, e isso nos ajuda a entender quem somos, o que passamos. Enfim, reduzindo esta introdução, esta, irmãos, é uma luta diária que temos. Qual? A luta da carne contra o espírito. Você sabe definir o que é a carne, irmãos, em nós? Quando a Bíblia fala muito sobre a carne, ou seja, o carnal não sabe discernir o que é espiritual, mas o espiritual discerne bem o que é espiritual. Quando a Bíblia fala da carne, não fala dessa carne aqui, irmãos, essa que apalpamos e que um dia será enterrada e se decomporá. Não, é da natureza do homem. Quando a Bíblia fala de carne, é a natureza caída, pecaminosa, corrompida, que se inclina para a mentira, a impureza, a lascívia, o pecado, sim ou não? Porque é muito fácil, quando nós liberamos a vontade da carne, ela se impulsiona para estas coisas, sim ou não? O pecado, a mentira, cometer, irmãos, delitos contra ele, que ferem a mensagem de Deus, e o próprio Deus é fácil, é gostoso, prazeroso. Mas obedecer a Deus, irmãos, ou seja, se santificar, se separar, já começa a se tornar algo difícil. Você tem que se esforçar, lutar. Na verdade, é como Paulo disse: precisamos esmurrar nós mesmos, dizer assim: não vai, eu não vou deixar. Precisamos fazer força, buscar força onde não temos. Por quê? Porque está sempre diante de nós essa carne pecaminosa. O nosso eu está conosco. É uma luta contínua, diária, inseparável. Se eu pudesse deixar o meu eu carnal guardado em uma caixa em alguns dias e vir para a igreja apenas com o meu eu espiritual, seria bem mais fácil, sim ou não? Mas andamos juntos, carne e espírito, como ele diz, sim ou não? Está sempre diante de mim. Está me entendendo? Paulo fala porque é uma luta que ele trava e que todos os cristãos devem travar, pois essa é a vontade do Senhor Jesus. Abre comigo aí em Mateus capítulo 5, é a primeira mensagem que Jesus prega em Israel, é o sermão da montanha. Mateus capítulo 5, me ajuda aí então, você que está com a Bíblia na mão. Não vou nem abrir aqui para a gente já. Qual versículo? Capítulo 5, versículo 13 ao 24. Se puder ler em voz alta. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar, para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Versículo, você viu até aqui, versículo Até o 16. 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo se cumpra. Qualquer pois que violar um destes mandamentos, por menor que seja, assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que as cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Jesus disse: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raça será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Ele explica, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-o ir diante do altar a tua oferta, e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Só até aqui, pelo menos, esse sermão é enorme. Ele começa a tratar de algumas coisas que para nós, irmãos, são simples. Nós entendemos, sabemos do que se trata. Quais? Ele vai dizer: se o teu irmão pecar contra ti, perdoa. E se bater na tua face, vira-te a outra. Ele vai dizer assim: olha, orem pelos vossos inimigos. Interceda por aqueles que não vos querem bem, porque como sereis galardoados, ou seja, como sereis recompensados, se não sabeis orar, interceder, velar por quem não gosta? Estou parafraseando. E tantas outras. Ele começa a falar dos escribas e fariseus, porque ele disse: a vossa, ou seja, o vosso proceder não exceder a de escribas e fariseus, não entrareis. E qual era o proceder dos fariseus? Falavam, mas não faziam. Ele diz: vós, escribas e fariseus, são como sepulcros caiados, lindos por fora, mas por dentro são como ossos secos. Vós, escribas e fariseus, são como corpos limpos por fora, mas por dentro água suja. Será que a gente conhece alguém assim? Sepulcros caiados, na época, Jesus usa o que tinha. Hoje você entra em um cemitério, existe sepulcros de não só azulejo, mas de mármore, lindo por fora, mas por dentro ossos secos, podridão. É assim que muitos que se dizem que são cristãos se encontram. Jesus está dizendo: se o vosso testemunho, o vosso proceder não exceder, não entrareis no reino. O fermento do fariseu é esse, irmãos, que cresce, e nós muitas vezes queremos imitá-los, desejamos ser como os tais, limpos por fora, mas por dentro água suja, sepulcro caiado, sem amor, sem compaixão, irreconciliáveis. Alguém está me entendendo, pelo amor de Deus? Glória a Deus. Quem prega isso, irmãos? Isto é o que nos levará para os céus. Isso é palavra de vida. Esta foi a primeira mensagem que Jesus pregou em Jerusalém. Imagina Jesus, irmãos, tem a chance de pregar para seus discípulos, para os fariseus, ou você acha que eles não estavam ouvindo Jesus? Todos estavam. O sermão da montanha é o mais lindo e
e é o mais marcante, é muita gente que está ouvindo ele. Eu não escolheria essa mensagem. Eu não escolheria essa mensagem para pregar se fosse convidado para os Gideões da última hora, não. Não teria coragem. Essa é a mensagem que Jesus prega. Por quê? Falamos disso ontem, eu, Diácono Dudu, Diácono Igor. Por quê? Porque a preocupação de Jesus não era com seus status, não era se alguém acharia ele top, bacana, pregador da última hora, não. A preocupação dele era com o estado das pessoas que viviam em Jerusalém. A preocupação dele era com, irmãos, era com o sistema que aprisionava, matava, destruía a religiosidade, irmãos, em Israel. Sobressaía de tal maneira que esqueceram do primordial. Jesus fala dizendo assim: olha, vocês dizimam até das hortaliças, do cominho, do endro, das mínimas coisas. E é certo, correto, mas estão esquecendo do primordial. O quê? O amor, a misericórdia e a compaixão. É isso que falta no nosso meio. Pregadores temos, templos enormes, lindos, maravilhosos, cristãos, igrejas cheias, transmissões, bandas, gelo seco, lugares extraordinários, vazios. Dentro, irmãos, se procurarmos, não tem amor, não tem misericórdia, não tem compaixão. Será que estamos desejosos de sermos iguais? Será se a minha geração hoje deseja se tornar igual um pregador da última hora, que viaja, que posta fotos, irmãos, no pássaro de ferro, dizendo: eita, Deus me honrou, Deus está me honrando? Não, isso não é honra, irmãos. Verdadeira honra espiritual é quando Deus se levanta e você consegue, irmãos, levantar quem também estava na lama, como você se encontrava. Estava dizendo a pastora Vanessa hoje, falando sobre Davi. Eu disse: olha, eu entendo porque Deus permitiu que Davi pudesse pecar como pecou. Eu lia sobre Davi e me decepcionava e dizia: não, Deus tinha que esconder esses versículos do qual Davi passara a viver o quais. Se você ler nos mínimos detalhes, irmãos, a Bíblia diz que quando Davi manda que Urias seja sepultado, eu não tinha prestado atenção no detalhe. Davi manda que Urias volte da guerra, seu soldado. Escute, a Bíblia diz que Urias era um dos valentes de Davi, dos melhores soldados de Davi. Ele manda Urias voltar da guerra para que Urias se deite em Betseba, para que a gravidez que era uma incorruptibilidade dele pudesse ser coberta, esquecida. Urias não se deita, não entra em casa. O que é que ele faz? Escreve uma carta para Joabe. Joabe, amanhã na batalha, coloca Urias na frente da batalha para que morra. Fecha a carta, sela e chama o próprio Urias, entrega-o na sua mão e diz: Urias, entrega ao meu comandante general Joabe. Temos essa coragem. Eu não sei, não. Por mais que eu tenha pecado errado, não sei se eu chegaria a esse nível. Isso me decepcionou. Aí eu pego Paulo, acho que em Atos capítulo 22, acho que 13, 22, 13, escrevendo sobre Davi, diz que Deus achou Davi segundo o seu coração, que executa as suas vontades. Que bom! Mas não entendendo em outros tempos, Igor, este versículo entendo eu hoje. Por quê? Porque já me bateram tanto, já disseram tanto que eu não tinha jeito, já falaram tanto
prestava, que você era um João Ninguém, que você era um lixo, que você já montava um perfil, nosso irmão, que por alguns momentos até eu me convenci que não tinha mais jeito. Aí eu olho para Davi, esse versículo me cura, me ajuda, me recupera, me rescova. Por quê? Porque eu olho para Davi, irmãos, tomando essa atitude, mesmo assim Deus, irmãos, não descarta, não lhe joga fora. Rabalai, soura da canta, charadagai, a soura badagas. É Deus olhando para Davi dizendo assim: olha, eu não vejo você como o homem vê, porque o homem vê o ato, a atitude, o momento. Não, Deus não. Deus encontrou Davi por detrás das malhadas. Deus encontrou Davi pronto para enfrentar um gigante que ninguém tinha coragem de enfrentar. Deus está dizendo para você: te conheço faz tempo que eu te conheço, não te julgo por momentos, não farei o que dizem e querem que eu faça com você. Não, isso me alegra demais. Porque tem gente que, irmãos, olha assim, pesa mesmo Deus, mata mesmo Deus, fulmina mesmo Deus. Deus vai pesar a mão, não conhece Deus. Verdade, Jesus, aleluia. As consequências virão. Por quê? Porque o que plantamos, colhemos. A consequência veio. O profeta disse: Davi, nunca mais a espada se separará da tua casa. Mas Deus desistiu de Davi. E um dia me mandaram algumas mensagens: disse, tu vai pagar o preço. Tem umas ovelhas aí desagarradas, culpa tua. Irmão, aquilo mexeu comigo de tal maneira que quase que eu desvio. Aí eu olhei para Davi. Davi está um dia sentado no palácio, soberano, não tem mais desafios. Não tem mais desafio, não tem filisteu para matar, não tem ninguém. Está sem batalha. Davi está lá, só água de coco e rende, vai do coqueiro. Davi então resolve chamar Joabe e diz: Joabe, faz um censo para mim de Israel. Conta ao povo, quero saber o tamanho do meu exército, o tamanho do meu reino, quero que você conte todos. Joabe disse: que isso, moço? Você vai fazer isso? Faz, estou mandando. Quando Joabe sai para contar ao povo, o profeta chega. Davi, Deus já disse que a nação de Israel é incontável. Por conta desse, vamos parafrasear para a gente continuar aqui no texto. Por conta desse ato, ele escolhe 3 punições. Davi escolhe uma, que é estar nas mãos de Deus. Ora, naquela noite, naquele dia, no seu horário, a Bíblia diz que Deus mata por conta desta iniquidade. Em Israel, mais de 70 anos. Deus fere, porque Davi escolhe que Deus possa punir seu pecado com a peste. Achando Davi que Deus se compadeceria. Pois cai em Israel por conta desse ato 70 mil. Sabe o que é 70 mil? Não é 5 vidas, irmãos, limadas, algumas que não conseguiram se firmar em Cristo. Não, deixa para lá, mas entende? A Bíblia diz que Davi não conseguia dormir aquela noite. As esposas pranteando, chorando, gritando. E aí, Deus abandonou Davi. Davi tirou a capa, desceu do salto, caiu no arraial, bateu a poeira e disse: vamos continuar, eu errei, vou oferecer sacrifício ao Senhor. Se vestiu em pano de saco, se humilhou, desceu, foi procurar uma terra para oferecer sacrifício para o Senhor. Chegou na terra, o dono da terra disse: Davi, não vou te vender terra. Aí é lindo demais. Você oferece sacrifício onde tu quiser. Davi, escolhe a terra que você quiser. Davi disse: não. Aí ele nos ensina:
Davi diz: não oferecerei sacrifício ao Senhor que não me custe nada. Porque todas as vezes que eu paro de sacrificar ao Senhor, eu me encontro nesse estado. Entendeu? Davi está dizendo assim: toda vez que eu dou lugar à carne, acontece um desastre. Toda vez que eu deixo a carne tomar o controle da minha vida, há mortes espirituais. Toda vez que eu deixo a minha boca falar o que a carne quer, todas as vezes que eu deixo a minha carne entrar em caminhos que ela decide e que Deus não mandou entrar, o problema é as consequências. Fecha aspas, irmãos, percebe? Imagina Davi nos dias de hoje, congregaria aonde? Seria pastor de que igreja, Gilberto? Pode dizer glória a Deus? Aleluia! Maranata. Na Maranata. Na Maranata, Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus! Não, pastor, é sussurra não. Na Maranata. Glória a Jesus. É verdade. Essa foi a primeira, voltando para o texto, a primeira mensagem que Jesus prega em Israel, o Sermão do Monte. E quando Jesus prega o Sermão do Monte, Jesus tem uma série de questões que ele trata conosco, como já falei, e que nós sabemos qual é o caminho. Quando Jesus está dizendo assim: vós sois o sal da terra, ele não fala do sal, escute isso, Dudu, ele não fala do sal nos tempos de ouro. Ele fala de uma época em que o sal valia mais que ouro. Na época, os soldados, irmãos, os trabalhadores da época que Jesus fala, nos tempos antigos, eles eram pagos com sal. Por isso vem a palavra salário, de tão valioso que o sal era. Então, quando Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra, ele está dizendo: vós sois valiosos, vós sois o sal. Vocês servirão para valorizar o que existe na terra. Aí ele vai dizer assim: vós sois não só o sal da terra, e ponto. Mas se o sal perdeu o valor, servirá para quê? Porque tem um crente hoje que não dá um centavo por ele, não é? Tem umas pessoas que dizem cristão que diz que a Bíblia chama de sal da terra, que, fecha aspas, e luz do mundo. Aí, irmãos, é fantástico. Vós sereis a luz do mundo, então vou brilhar, vou fazer sucesso, vou para Record, para Globo, vou para os Estados Unidos. Deus está dizendo: vós sois a luz do mundo, vou brilhar. Não, Jesus fala da luz do mundo. Quando ele fala de luz, irmãos, é concernente a trevas. Saímos das trevas para a gloriosa luz. Ele está dizendo que quando estamos perdidos, sem enxergar, sabe o que é estar perdido à noite? Escuridão total, sem saber para onde ir, agoniado, como diz o nordestino, agoniado. E aí, irmãos, de repente você vê uma lamparina acesa, um facho de fogo, uma luz, você começa a glorificar, porque você tem uma noção exata de aonde está. Você se acha, há uma esperança no teu coração, você consegue achar o caminho, a direção. Quando Jesus está dizendo: vós sois a luz do mundo, nós somos a luz, irmãos, que vai mostrar o caminho para quem está perdido nas trevas. Jesus está dizendo: vós sois a luz do mundo. Há pessoas que estão perdidas nas trevas,
sem noção, sem rumo, não sabem que decisão tomar. Nós teremos aqueles que vão guiar, dizendo: este é o caminho, esta é a direção, para que possais se acharem, se salvarem. Em outras palavras, ele está dizendo: nós somos um modelo, valiosos, como sal da época, luz que dará uma direção. Eita, Jesus está falando de nós. E aí, como se torna esse sal? Como se torna esse sal? A gente precisa melhorar a nossa conduta. Se eu falo que é para amar, eu preciso amar. Se eu falo que tem que se arrepender, eu preciso me arrepender. Se eu falo para alguém que o evangelho, irmãos, da graça, eu preciso receber essa graça. Entende? Se eu prego para alguém que tem que ser pacífico, eu preciso ser pacífico. Cordial, eu preciso ser cordial. Se eu prego que a pessoa tem que ter compaixão, eu preciso ter compaixão. Porque os fariseus, Jesus disse que eles pregavam, colocavam fardos pesados nas pessoas, mas não ouviam nem. Irmão, conheço pregador que é o tocha. Ele, varão, é gostoso demais ouvir, é cada lapada que nós recebemos. Mas você vai e fica uma semana andando com o filho de Belial. Jesus disse que os fariseus pregavam, e prega a verdade, prega direitinho. Jesus disse que os fariseus pregam e escutem, pratiquem, mas a vida deles não é modelo, não segundo as suas obras. Por quê? Porque eles nem entram no reino e nem deixam vocês entrar. Quando Jesus está pregando esse evangelho simples, batendo uma face na outra, quando vier para o altar, sacrifício, irmão, Jesus usa altar e sacrifício, mas é abrangente isso aí. Esse versículo não é. Então, quando eu estiver trazendo a minha oferta em dinheiro, sei lá, não, ele fala de sacrifício, quando vier de sacrificar o Senhor. Se lembrares que tens alguma coisa com teu irmão, antes faz o quê? Se reconcilia com ele. Porque se deixares, o que eu faço com esse versículo? Não é que eu elaboro o contexto dele sem confrontar-nos, sem confrontar o meu eu. Eu estou dizendo o seguinte, filho, você está quebrando o papo com os irmãos aí, aqui você vem louvar, adorar e acha que pelo louvor vai subir. Mas é simples assim. Você tem ideia? É tão simples o Evangelho de Jesus que na época o saudoso, o lendário John Lennon, há um rumor que o John Lennon conhece o Evangelho de Jesus. John Lennon, que fazia parte da banda dos Beatles, ele escreve que o Evangelho de Jesus é muito simples e que se perderia, seria esquecido facilmente, e que os Beatles seria maior e mais famoso, se tornaria mais reconhecido do que o Evangelho de Jesus. O que acontece com o John Lennon? Um dia desses aparece um fã do John Lennon no seu apartamento, mas na porta ele abre, o fã lá saca uma arma, dá 2 tiros peito de John Lennon. Morre o grande lendário John Lennon. E Jesus vive por toda a eternidade. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus, aleluia. Vamos continuar. Glória a Deus. Em segundo lugar, em Mateus capítulo 16.
versículo 24 a 28, diz assim. Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, capítulo 16, 24 a 28, diz assim. Os discípulos de Jesus. 16, 24 ao 28, diz assim. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perdê-la-á, sua vida, por amor a mim, achará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Eita. Porque o filho do homem virá, uma promessa, a glória do seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo a sua obra. Em verdade vos digo que alguns, a gente vai estar entre eles. Eu creio. Em verdade vos digo que alguns do que aqui estão, que não provarão a morte, até que venham vir o Filho do Homem. Meu Deus. Eita, Jesus. Eu busquei várias interpretações para esse texto e já ouvi. Como já ouvimos em conversas, em cada situação, ou brincadeiras, ou mesmo discussões, pega a tua cruz e leva, rapaz. Tem que carregar a sua cruz sem a menor noção do que significa. Senhor, não, tem que levar a sua cruz, moço. O que Jesus está querendo nos dizer? Que tome a sua cruz. A gente viu até uma ilustração, acho que tem uma ilustração de um desenho, a pessoa levando a sua cruz, não é? Entre dois, cada um levando a sua cruz, aí daqui a pouco ele acha que a cruz está pesada, vai cortando ela, o senhor não já ouviu? Aí vai cortando ela e ele parece que está, tá vendo como eu sou mais perto que você, está com essa madeira aí com a sua cruz aí, eu estou, cortei um pedacinho. Aí chega em um certo momento, tem um rio, né? Um abismo. Aí aquele que levou a cruz inteira, é bacana, coloca lá, dá uma ponte certinho, né? E o outro que cortou, não é bem aquilo, é bacana, mas não é bem aquilo lá, não. Só correr na rua dele. Mas não é aquilo lá. A cruz leva a colocar em ponte. É só olhar para o texto, Paulo está dizendo: miserável homem que sou, já matei a minha carne, mas quando eu levanto amanhã, ela está diante de mim novamente. Mas Jesus está dizendo: então carregue a sua cruz, e quando acordar diariamente, crucifique a sua carne. Faça como eu fiz. A sua cruz é para que todos os dias você possa matar, crucificar o seu eu carnal pecaminoso todos os dias, dizendo: não, você vai morrer, você não vai, aqui você não vai falar, não, vou matar você todos os dias, mas para matar ela tem que ter a cruz. Que a cruz, irmãos, foi o lugar onde Jesus, irmãos, morreu por nós, venceu o diabo. Aquilo é uma espada na cabeça de Satanás. Eu estou com vontade de dar um esporro aqui hoje. Aquilo é uma espada na cabeça de Satanás. Você tem uma foto, uma imagem do Gólgota. O Gólgota é uma cadeira. É mais ou menos a cruz fincada na cabeça de Satanás. Aleluia, Jesus. É Jesus dizendo: leva a arma, para que todo dia que você possa acordar, você possa pisar na cabeça de
Aleluia. Glória a Deus. Por isso ele está dizendo: se alguém quiser me seguir, Tome as suas. tome as, porque é impossível seguir Jesus sem matar a carne. Eita, Jesus. Impossível seguir Jesus, irmãos, e deixar o homem pecaminoso falar mais alto. Eita, Jesus. Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Aqui tome a sua cruz, é isso. Que todos nós, todos os dias, possamos crucificar quem? Aleluia. Te matar, meu Deus. Manda pregar essa mensagem domingo, não é não? Ô, glória. Eita, recebo. Em nome de Jesus. Recebo. Então vamos para frente. Glória a Deus. Observem, João, isso aqui, irmãos, é mais ou menos Jesus dizendo assim. É mais ou menos assim, ó. Esta é a vontade do meu Jesus para mim. Este é meu guia. É a meu GPS que vai dar na glória. Aleluia. João capítulo 3, bem conhecido. Conhecidíssimo o texto. Só que assim, às vezes parece ser tão simples e tão incompreendível. Não é? Às vezes, João capítulo 3 é um diálogo de Jesus com quem? Nicodemos. Aqui, ó, João capítulo 3. Jesus e Nicodemos. Versículo 3 ao 5 diz assim, ó. Capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver é o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe, nascer? Aí Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da e do não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Eita, papai, obrigado. Que o grande fariseu, respeitado e venerado aqui, Nicodemos, irmãos, não compreende. Agora, fica muito claro, irmãos, depois que Paulo nos explica isso. Muito claro. O que é que Jesus está dizendo? O que Nicodemos não compreende, irmãos, é que para ver, entender, compreender, é preciso sepultar o velho homem. Matar o velho homem. E depois entregar o total controle das nossas vidas ao Espírito Santo. Tem um texto que Paulo escreve, a gente vai ler daqui a pouco, e a gente vai compreender o que é que Jesus está falando para Nicodemos de maneira mais forte. Mas vamos ler aqui em Mateus, a gente já chega lá. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 18. Volta aqui um pouquinho. Não, aí a gente fica com uma total compreensão. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 3 e 4, diz assim: o versículo, vamos lá, versículo. Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior? Que pergunta maravilhosa. Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando um menino, pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo que se não vos
meteis e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei. Ah, já sei, conheço. Agora, fala para mim, que interpretação bíblica genuína, não, verdadeira, Jesus está falando de que característica? Jesus está usando uma criança, está extraindo o que dessas crianças? O que precisamos se tornar para entrar? Qual é o isso? Qual é o que eu vou usar aqui uma palavra? Qual é o ponto primordial que eu posso pegar esse versículo? Tá, tem que ser com uma. Não, existe algo que Jesus pegou aqui, assemelhou com criança, que não dá, irmãos, para discordar. Não dá para discordar. Olha lá, o diabo no Igor lá. Daqui a pouco a Laura começa a pular, gritar, sei lá, faz alguma coisa que não pode, ele vai lá, vai dar um tapão nela, vai ficar a mão vermelha na perna dela. Na hora ela não vai gostar, não. Vai ficar. Vai. Deixa eu chegar em casa para tu ver como a coisa vai mudar. Questão de minutos, irmãos. Questão de minutos ela esqueceu. Papaizinho para cá, papaizinho para lá. A mancha ainda está na perna vermelha. Agora, um ser humano com mais de 30 anos demoraria anos, irmãos, para perdoar. Ela está dizendo, nós não temos tanto tempo. Ou você perdoa, ou fica fora do reino. Simples assim. É simples assim. Não, Jesus está falando. É Jesus pregando, queridão. Estou apanhando que nem o que fazer com esse versículo? Jesus fala da natureza pacífica, inofensiva. Há um versículo que não me lembro agora, que fala assim, não, sejam inofensivos como crianças, mas adultos não conhecer. Então, peraí, Jesus não está falando do conhecimento. Jesus não está falando, irmãos, da criança que é totalmente dependente, que põe a mão no fio de se capar, não. O que ele quer extrair da criança é que ela é inofensiva. Se você, irmãos, dá uma surra nela, você pode dormir perto dela, ela não vai enfiar uma faca em você. Ele está falando dessa parte pacífica. Como ele prega no Sermão da Montanha, capítulo 15, bem-aventurados pacificadores, porque eles. Não, vamos lá, né? Não lembrei, me ajuda, capítulo 5. Eu quero saber o que é que vai acontecer com eles. Bem-aventurados, mansos, bem-aventurados, limpos, bem-aventurados, capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados pacificadores, por quê? Eles. Jesus. Eles serão chamados filhos de Deus. Quem é pacificador? Estou vendo lá que o diácono Igor, não, tipologicamente, o diácono Igor não está se bicando muito com o amigo Gilberto, não. O que é que eu vou fazer hoje, Gilberto? É o seguinte, você tem que bater mesmo. O cara não presta. Eu estou sendo pacificador. Diaconia da Solidariedade é o seguinte. Se for assim, eu não dava mais aquela peste não na Alessandra, tipologicamente. Porque ele não presta, não. Eu estou sendo pacificador? Não. O pacificador é aquele que procura uma maneira para juntar, para salvar, para abençoar. Chegaram na presença de Jesus os pacificadores. Se eu estou certo, você vai dizer glória a Deus. Se eu estou errado, você vai dizer está errado, pastor. E a Bíblia diz que levaram até Jesus os pacificadores. Uma mulher que foi pega em adultério. Todos os irmãos diziam o seguinte: Jesus está na lei.
disse: é o seguinte, irmão, vocês não estão me enxergando. Não vim matar, não vim destruir. A minha missão foi salvar o que estava. Então, nosso chamado é para identificar alguém que está perdido, enganado. Sim ou não? Fazendo coisas erradas. Deixa eu te dar uma notícia, irmãos. A gente vai lutar para ter um corpo de obreiro alinhado, unido. Mas se prepara, queridão. Vai entrar cada problema aqui, irmão. Só o sangue. Vai entrar endemoniado. Vai entrar mentiroso. Vai entrar um pouco só o sangue. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela foi estabelecida na terra para isso. Isso, verdade, Deus. E se a gente, irmãos, foi chamado para andar como Ele andou, não souber tratá-los, não souber entender que a gente é quem cura, quem salva, nós somos os pacificadores, que vai chegar num lugar, vai ter alguém falando mal das pessoas, e a gente vai começar a dizer o seguinte, irmãos, vamos fazer o seguinte: o que a gente pode fazer para que essa pessoa possa ser salva? Por quê? Porque a vontade de Deus é que todo homem chegue ao estado de salvação. Poderoso Deus. Então a criança, irmãos, ela é inofensiva, ela é pacífica, ele esquece rápido. Glória a Deus. É um amor assim. Elas são, irmãos, na verdade, se eu pudesse dizer, elas pregam para nós, sim ou não? Elas nos ensinam, nem percebemos. Passa, vamos lá. É isso. Tem como pregar outra coisa. Mas esse versículo está tão esquecido. E último lugar, dá para nós encerrar. Domingo nós pregamos isso, vai dar certo, não. O povo resolve tudo comigo, vai dar ruim. Vai dar bom. Último lugar, para nós encerrar. João capítulo 20. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. João capítulo 20, versículos 19 ao 23. Deixa que será aqui. Tem um monte de coisa aqui, mas a gente fala. Eita. Já chegaram insultando Se eles. quiser, Jesus não volta antes, né? Já se salva logo. Salve, rei Jesus. Com o capítulo 20, versículo 19, mas antes de ler, irmãos, a gente entendeu aqui foi discernido como é que Deus quer que possamos andar, em que estado que Deus quer que possamos chegar. Senhor, agora conta para mim, na prática, hein, irmão? Na prática, não é bem tranquilo assim, não. E aí Paulo, irmãos, é por isso que Paulo nos diz, escreve. É por isso que Paulo, ele não tem a vergonha de dizer: eu tento, quero, sei qual é o caminho. É isso que eu preciso fazer, mas o bem que eu quero fazer eu não faço. Quando Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele se refere a, irmãos, até comentei esses dias, acho que foi com os meninos lá na oficina do Wagner. Existem alguns textos, aqui eu quero te dar um conselho rápido, que você só vai compreender se você conhecer a história, se você conhecer não só o texto que está aqui escrito, mas se você buscar, estudar, se esforçar. Aleluia, Jesus. Eu estava dizendo para eles que, como Paulo escreve isto, eu já tive o conhecimento por um pregador que Paulo falava, irmãos. Paulo falava de uma punição.
de um modelo de morte que a velha Roma, ou a antiga Roma, fazia, executava. Se referia a uma punição severa. Não posso dizer nem desumana, mas uma punição, sabe, que eu acho que não cabe nos dias de hoje, tão horrível. Aí na história diz que quando a velha Roma, a antiga Roma, quando queria punir um homicida que cometeu um crime bárbaro, eles não matavam, não crucificavam, não queimavam, não. Escute, eles pegavam o corpo da vida que o homicida tirou e amarravam no próprio homicida, boca a boca, braço a braço, barriga a barriga, perna a perna, mas amarrava, colava, deixava inseparável e deixava aquele homem vivo com o corpo morto da pessoa que ele matara. E aquele corpo ia se decompondo. E a história diz que na maioria, na verdade 99,99%, a pessoa que estava viva não sobrevivia por conta daquela carne, daquela pessoa morta, sem vida, grudada nele. Irmãos, boca a boca, os bichos, a decomposição, a infecção pegava as partes íntimas, ele morria de maneira horrorosa, horrível. Paulo faz aqui uma analogia, irmãos, extraordinária. Por quê? Porque ele diz lá em Romanos, não é isso? Eu leio aqui rapidinho para a gente perder. Olha o que ele diz, se a gente não entender do que se trata, a gente fica sem conhecimento. Romanos capítulo 7, versículo 24. Ele diz assim: olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por quê? Porque no batismo, Paulo diz assim, olha, que nós estamos o quê? Sepultando o velho homem. E uma nova criatura espiritual, nascida da água e do Espírito. Da água do batismo, do Espírito, da vontade suprema de Deus. Mas Paulo está dizendo, mas na verdade o corpo carnal não ficou lá. Continua aqui. Glória a Deus. Quem me livrará dele? Está aqui. Eu acordo com ele, vou trabalhar com ele, venho para a igreja com ele. Eu já matei, mas continuo aqui. E todo dia ele faz o quê? Ele quer tomar as rédeas, ele quer falar, ele quer agir, ele quer se enfurecer. Sim ou não, irmãos? Ele quer me contaminar. Dia a dia ele começa a se decompor e ele quer me envenenar. Por isso Paulo dizendo, eu sou miserável. Não, eu sou miserável, eu não consigo me apartar do pecado. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Quem me livrará desse corpo pecaminoso? Como eu me salvarei? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu estou fazendo. E aí, Jesus nos dá uma resposta em João capítulo 20, versículo 19. Eu fiquei olhando para esse texto e falei, Senhor, não tem saída, o que será de nós? Versículo 20, capítulo 20, versículo 19. Capítulo 20, versículo 19 de João. Diz assim: chegada pois a tarde daquele dia,
O primeiro da semana estava o que? Encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Aqui o principal já tinha dado muito lugar à carne. Não tinha não? Pedrão aqui já tinha deixado a carne tomar as rédeas, sim ou não? Tinha negado a Jesus, espraguejado Jesus. Espírito do medo. Já bota a escola. Versículo 20. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Aleluia. E disse depois outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Ó a chave aqui para vencer. Ó a chave aqui para vencer o corpo pecaminoso. Versículo 23, Jesus disse: ei, aqueles a quem perdoares os pecados lhes são perdoados. Aqueles a quem os resistires lhes são resistidos. Tão simples assim, sim. Jesus estava dizendo: se vós amares, perdoares uns aos outros, o Pai vos perdoarás as vossas ofensas. Aleluia, Senhor. Obrigado, papai. Aleluia. Glória a Deus. Fala para mim qual é a arma para vencer essa corpo. Olha para mim, o perdão nos sara. Pastor, prova, agora de Bíblia, prova. Oreis uns pelos outros, para que possais ser sarados. Irmão, está falando de oração, não é de ato de feitiçaria, não. Porque tem oração que é só o sangue, né? Senhor, mata ele. Não estou falando disso aí, não. Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando você ora por alguém, como Jesus orou, nós nos saramos. Sabe quando você não consegue perdoar alguém? É como se você não... É como se você tivesse todo dia tomando um cálice de veneno e desejando que a outra pessoa morra. A pessoa não está nem lembrando de você, irmão. É verdade. E tem uma coisa, deixa eu falar uma notícia para você. Não espere que ela venha perdoar você, não, porque tem alguns que não virão. Ela pode estar errada, pode estar incriminada. Mas o orgulho, a vanglória, o teimosia, a vergonha. Mas faz um negócio para você mesmo. Dá um remédio para a tua alma. Coloca um bálsamo no teu coração. Diga para você mesmo: Senhor, perdoa, eu libero perdão hoje. Eu vos perdoo, porque assim eu sei que o meu Pai me justificará. O meu Pai me curará. Essa carne morta em seguida, que está presa em mim, ela será arrancada, ela será tirada. Eu não consigo, mas aquele que tem poder sobre o céu e sobre a terra, ele trocará essa carne e me dará um corpo de glória. Seremos como os anjos, semelhante aos anjos. Gadabaia, sora da galabaia da gaia, xarabanaya, caia, sora da gaço. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, me ajuda, Senhor. Essa palavra falou demais comigo, Senhor. Demais.